Bom dia a todos. Vamos abrir em Efésios, capítulo 6, versos 13 a 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, a graça de compreender o texto, de saber qual a mensagem que o Espírito de Deus quer cravar em nosso ser, que haja da nossa parte humildade, temor e reverência a Ti, para a glória Tua e o bem da Tua igreja, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos só fazer trazer uma lembrança do que nós falamos de Efésios até agora. Efésios tem quantos capítulos? 6. Os irmãos sabem, né? Divide-se em duas partes, a parte doutrinária e a parte prática. A parte doutrinária vai do capítulo 1 até o capítulo 3, doutrina. Paulo trata ali da eleição, Paulo trata da depravação total, Paulo trata de como foi que a graça nos achou, como foi que os crentes foram colocados em Cristo, como foi que os crentes, ou como é, agora eu estou colocando o verbo no presente, como é que os crentes estão assentados ao lado, assentados no céu em Cristo. Todos os salvos potencialmente já estão lá no céu. Como é que eles foram salvos? Como é que eles vivem aqui? Como é que a igreja é perante o Senhor? Paulo se apresenta como apóstolo dos gentios, trazendo esses mistérios que nos são dados aqui, e nós aprendemos isso. Aprendemos também o que é a igreja. Quando entra no capítulo 4, aí Paulo começa a falar da vida prática. Ele fala, agora mudou. Agora ele termina com um amém. Está vendo o capítulo 3, final, ele termina com um amém. E aí, quando chega no capítulo 4, aí ele começa a colocar em prática. Agora você tem que andar. Isso aí, a Bíblia é assim, irmãos. Não adianta você ficar sabendo na mente e você não põe em prática. Ele diz, você antes não andava, você era morto. Agora você é vivo. Agora o Espírito de Deus ressurgiu você. E agora você pode andar. Mas ele mostra que é andar de uma maneira correta, segundo a vocação para a qual você somos chamados. Não tem esse negócio hoje que tem, não. Tem grupos aí formando, eu sou a igreja. Cada um faz o que quer. Tem novidades aí, irmãos, que parece lindo, parece agradável. Mas você não pode mudar a Bíblia. Eu vou fazer a igreja segundo... Tem movimentos hoje perturbadores. Tem nada a ver com a decência e ordem da palavra de Deus. A Bíblia mostra a igreja como uma família, como o corpo de Cristo. E corpo está falando de uma reunião local. Tá? Então, queridos irmãos,
É importante sua presença numa igreja onde tem um pastor, tem diáconos. Nós não chegamos a esse ponto, estamos lutando para isso, para uma organização melhor do trabalho aqui, tá? E esperamos assim, para o bem da obra de Deus. Mas eu mostrei para os irmãos que Deus concedeu 4 dons para a igreja. Lembra que eu falei? Ele deu o dom dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos e profetas estão aqui. Os profetas no Velho Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. E deu também os evangelistas, que são aqueles homens que pregam o evangelho. Nem todo mundo tem o dom de pregar. Os crentes são chamados a dar um testemunho de vida. Não foram chamados para pregar, irmãos. A pregação é uma vocação especial de Deus. Tiveram homens na história, homens como Moody, a excelência de uma pregação tá, na vida deles. E grandes nomes. Filipe, na Bíblia, foi um pregador. Tá? E outros. Mas o trabalho da igreja não é pregação. É trabalho de dar um testemunho vivo lá fora. Vós sois o sal da terra. Você pega o sal e faz assim, né? É assim que Deus faz com os crentes. Ele espalha os crentes na sociedade para funcionar como sal da terra. E também deu os pastores. A palavra pastor aqui vem acompanhado da outra palavra. Os irmãos estão vendo no capítulo 4, versículo 11, pastores, e aí está e mestres, mas é pastores que são mestres, homens que saibam ensinar a palavra de Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Então a igreja está fechada com esses quatro dons especiais que Deus deu. Aí, então, nós vimos aqui, a partir disso, a maneira como a igreja deve andar. Aquelas coisas do passado, lancem fora, irmãos. Maldades, perversidade nos lábios, coisas inconvenientes, coisas que o povo pratica lá fora. Fuja disso. Hoje o mal chegou em nossas casas. Você abre a internet, está cheio de perversidades. Fuja disto, irmãos. Ande em santidade, em pureza. Não importa se parente, amigo, se você vai desagradar, não importa. O que importa é agradar ao Senhor. Tá? Fomos chamados para isso. No capítulo 5, irmãos, ele faz referência à unidade da igreja, como deve ser a igreja unida, cheia de amor uns pelos outros. Nada de inveja, nada de maldade. Tá? Submetendo. Dentro da igreja não tem o conceito que o mundo tem lá fora. Os mais ricos, mais pobres, aquela diferença de vamos dizer assim, de cores, idade social, a vida social, não tem. A Bíblia, todo mundo é igual. Dentro da igreja acabam essas distinções, tá? Aí ele trata também como é que você vive no lar. Ele vai falar aqui sobre as mulheres, sobre os homens que devem amar suas esposas, sobre os filhos obedientes aos pais. Tudo Paulo trata aqui, nós já tratamos dessas coisas. Lá fora, como deve ser nosso comportamento no emprego, em qualquer lugar, o comportamento de um patrão crente para com os outros. Tá? Então, tudo isso nós tratamos. Aí, termina Efésios, fala que bênção. Que bom ser crente, eu vou para o céu. Espera um pouquinho. Ele termina com o quê? Nós vimos aí, no versículo 10, está vendo o capítulo 6? Quanto ao mais, não tem piquenique não, irmãos. Eu tenho falado com a igreja, nós fomos chamados à guerra.
E guerra que muitos santos de Deus têm passado e sofrido no sangue. Vocês estão habitando no mundo que não é o céu. Aqui é o lugar onde Satanás é o Deus, autorizado por Deus, obviamente, né? Ele não tem autorização dele mesmo. Ele só faz aquilo que a ordem dos céus dá. Quando Deus ordena. Mas não esqueçam, vocês não estão vivendo no paraíso. Eu vejo, irmãos, muitos hoje estão lutando para isso. Vê quem é crente mesmo. Quem está disposto a pagar o preço. Não quer buscar conforto. Tem conforto, mas nosso conforto é em Cristo. Mas a hora de vir para a igreja tem que ter desempenho. Não tem esse moleza não, queridos. Tá? Ah, não, eu quero ficar em casa. Tá vendo? Tem isso não. Você tem que empenhar. Nós estamos precisando disso hoje. De homens e mulheres que querem pagar o preço de uma fé viva. E aí tem guerra. Eu falei para os irmãos já sobre o fortalecer, está vendo o versículo 10? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Os irmãos, já preguei sobre isso aqui, gastei um tempo falando sobre isso. E agora eu quero terminar falando sobre essas armas que temos. Vamos lá. Vamos definir aqui quantas armas são. Temos 6. O cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Os irmãos estão vendo aí? O cinto é a verdade. A couraça é a justiça. O calçado, o evangelho da paz. O escudo é a fé. O capacete é a salvação. E a espada é a palavra de Deus. Os irmãos perceberam que são 5 armas que vêm para a defesa nossa. Tudo é para a defesa. O cinto, os irmãos sabem, quando eu pus a calça hoje, eu tive que pôr o cinto. Paulo está olhando para o soldado romano. Paulo está lá em Roma, ele está preso lá, mas ao lado direito dele tem um soldado. Ao lado esquerdo dele tem outro soldado. Ele olha aquela armadura, ele está olhando do ponto de vista daquele tempo. Hoje não tem mais isso. Tá? Então ele está dizendo, olha aqui o que o crente é. Que tipo de armadura ele deve ter. Vamos lá. O cinto, a verdade. E o cinto, irmãos, normalmente é visto. Especialmente nos soldados romanos. Estavam na guerra, o cinto aparece. Aí ele pega o meio do corpo. A verdade deve compor todo crente. Se não for a verdade, nós estamos derrotados, irmãos. Se o que você crê não é a verdade, e se essa verdade não entrou em sua vida, se a verdade não tomou seu ser, se a verdade não encheu seu coração, você não é crente. Não é saber por fora. Ah, eu sei e tal. Não. A verdade tem que entrar lá dentro. No coração. Lembra que Davi falou? Deus requer a verdade aonde? No íntimo. Tem muita gente hoje que fica até orgulhoso com algumas coisas que sabe. Mas não, a verdade, irmãos, é algo no coração. De tal maneira que quando você encontrar com pessoas lá fora que começam a tentar derrubar você, derrubar a sua fé, você fica firme, você resiste àquilo. Ele está vendo que você está com um cinto, segurando toda a armadura sua. Vamos adiante. Eu já tinha falado sobre isso, por isso que eu estou indo rápido aqui. A couraça é a justiça. Ela vai aqui no peito. Vendo? O soldado romano, hoje os soldados,
normalmente usa aquela camisa, à prova de bala, né? Naquele tempo, os soldados guardavam essa parte vital aqui, irmãos. Tá? Uma flechada aqui. Era fatal. Mas quando tinha esta couraça, pronto. Irmãos, não é para dar costa ao inimigo, porque não tem couraça aqui atrás. É aqui, tem que enfrentar. E o que é que vem aqui? O que é que Satanás ataca? Justiça. Eu falei muito para os irmãos o que é justiça na Bíblia. É um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. Ninguém entra no céu sem ser justo. Não tem jeito. Você pode ser bondoso, e tem muita gente bondosa no mundo. Você pode ser religioso, mas ninguém entra no céu sem justiça. Lembra que eu falei para os irmãos? A Bíblia trata a relação de Deus com os homens usando uma balança daquele tipo antigo. Tem um prato aqui, outro prato aqui. Na balança de Deus tem um peso chamado a justiça de Cristo. Ele é perfeito. O único homem perfeito é Cristo. Então, o prato aqui abaixo. Quando me colocou Davi no prato de cá, eu fiquei lá em cima porque eu não tenho peso nenhum. Minha justiça não tem valor nenhum. Tá? Eu quebrei a lei de Deus. Então, meu lugar de merecimento é o inferno. Mas sabe que quando o pecador vai a Cristo, de todo o coração, ele joga fora toda a sua justiça própria. Todas as desculpas. Sabe aquelas desculpas esfarrapadas? Eu já sou bom, eu cuido da minha família, sou religioso, leio a Bíblia, faço coisas boas. Nada disso tem valor. Ele joga tudo fora. Ele se despoja da sua capa. Ele fica completamente despido perante Deus. E quando ele vai a Cristo, Deus pega a justiça de Cristo, passa para ele. E então, olha o equilíbrio. Eu tenho a mesma justiça de Cristo. É chamado na Bíblia vestes brancas, com a qual eu vou entrar no céu. Os irmãos vão ver isso na Bíblia, especialmente no livro profético. Quem são os santos? Os que vestiram vestes brancas. E vestiduras brancas na Bíblia significa o quê? Justiça. Eu vou entrar no céu por causa da justiça de Cristo em mim. Pronto. Aí Satanás não tem aonde chegar e me xingar e me acusar. Não. Eu estou vestido da justiça de Cristo. Isso serve de couraça. Vem, Satanás. Ele tenta nos atacar. Maravilha. Então, irmãos, pode ter aqui em Ribeirão Preto o melhor homem que tiver, bondoso, faz coisas boas para os outros, mas comparando com um crente, ele é nada, porque o crente é justo. Pronto. E lembra, por causa disso, dessa justiça que a gente é perseguido? Você nunca vai ser perseguido porque você é de uma igreja batista ou de outra igreja. Você é perseguido por causa da justiça. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Satanás vai atacar o crente porque o crente é justo. Cuidado com as táticas religiosas dele hoje, irmãos. Só vão prejudicar você. Agarre-se à cruz. Segure ali. Meu Senhor morreu por mim. E pronto. E nisso estou seguro. Quem vai derrubar você? Ninguém. Vamos lá, então para a parte lá de baixo. Vimos aqui, e agora vamos ao calçado. Veja. É chamado
o calçado, o evangelho da paz. Aqui não está falando, irmãos, que eu tenho que sair e começar a pregar para todo mundo. Não, você está com o calçado. E esse calçado é visto. O que foi que calçou você? O evangelho da paz. Tá? Lembra que a Bíblia fala sobre isso aí? Por que eu estou calçado com o evangelho da paz? Significa, então, é o único lugar de guerra que fala de paz. Tá vendo? Aqui está um soldado com uma armadura, ou com a couraça aqui, com um cinto aqui, e lá embaixo o evangelho da paz. Significa que ele não vai ficar chutando as pessoas. Tá vendo? Ele está mostrando que o que eu sou, quem me conquistou, foi o evangelho da paz. O evangelho que me salvou ergueu a bandeira para mim, disse que o príncipe da paz conquistou paz para mim. Eu não tenho que brigar. Eu não estou discutindo se a religião de fulano de tal é melhor. Não tem nada a ver. Não, o lema aqui é a cruz. A cruz pacificou a mim e a Deus. Está vendo? Eu fui reconciliado com Deus. Isso é o evangelho da paz. Paulo fala sobre isso aqui. E vindo, volte, irmãos, volte para Efésios. Vamos lá, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Capítulo 2. Veja. Olha o que Cristo fez. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Os irmãos perceberam o que Cristo fez? Ele derrubou a parede de separação que tinha entre o povo das outras nações com os judeus. Cristo acabou com isso. E então, os crentes se apresentam. Onde você está? Estou aqui, no meio das pessoas. Eu não estou puxando a espada para brigar com fulano de tal. Eu não estou puxando a espada para cortar o pescoço do meu vizinho. Não. Eu carrego comigo, olha o que eu tenho nos pés. O evangelho da paz. Agora eu posso andar. Eu posso exibir. Eu me lembro quando eu era pequeno lá na Bahia, a dificuldade era grande para ter calçado naquele tempo. A gente era pobre. E minha mãe lutava ajudando meu pai para comprar roupa e calçado. Eu me lembro quando minha mãe comprou um calçado para mim. A gente vivia descalço, irmãos. Era muito difícil daquele. Hoje é coisa mais fácil. Você tem, às vezes, para dar. Né? Mas naquele tempo não tinha isso. Não. Então, quando eu ganhei aquele calçado, nunca esqueci. A gente queria, assim, até mostrar, exibir o calçado para todo mundo. Mas nós temos aqui um lindo calçado. O evangelho da paz. Cristo me salvou. Eu estou em paz com Deus. Pronto. Está vendo, irmãos? Enquanto o mundo volta contra nós, para nos atacar, nós temos o evangelho da paz. Não temos guerra mais. Eu mostrei para os irmãos as peças da armadura que fazem a retaguarda. Tá? Veja bem, agora tem 3 que vão para a vanguarda. Tá? Os irmãos sabem o que é retaguarda e o que é vanguarda. Eu tenho um livro de John MacArthur, dá o quê? 1.200 páginas. Estou lendo cada dia uma porção, porque o material dele é de extrema confiança. Tá? Pode ler o material de John MacArthur. Terá coisas assim que talvez você não concorde muito, mas esqueça daquilo. São coisas simplórias. Mas nota, ele está na vanguarda, ele está na retaguarda. Ele e outros pastores têm nos auxiliado, muitos pastores brasileiros,
Na retaguarda. Pode avançar. Tá? Enquanto o rei está lá no palácio, os soldados estão na guerra. Os irmãos estão percebendo? O que vimos até agora, o cinto da verdade, leia a Bíblia. Não tem jeito. Se você não se ocupa com as Escrituras, você está perdido. Eu tenho falado para os irmãos aqui, crente que não lê a Bíblia, deixa lá de escanteio, tem tempo para tudo, menos para a palavra de Deus, é fraco. Fraco. Não tem prazer no Senhor. Então não espere alguma coisa. Você quer uma igreja para trabalhar e não para honrar o seu Senhor. E quem está muito fraco, quem está vivendo assim erradamente, normalmente quer uma compensação, quer uma atividade. Fique firme que aparece, o próprio Senhor coloca a pessoa na sua posição dentro da igreja, quando está firme. Tá? Então, busque a verdade, irmãos. Busque. A justiça. Você é salvo? Você é salvo? Você é justo. Agora, pratique a justiça. Está vendo? Romanos capítulo 6. Como é o seu comportamento no lar? Como é o seu comportamento no trabalho, na escola, em qualquer lugar? O que sai da sua boca? O que você está fazendo com os outros? Há justiça no seu viver? Se não há, então essa justiça sua que você disse que tem, não tem valor nenhum. Nós fomos salvos para ser servos da justiça. Tá? E que evangelho lhe salvou? O evangelho das obras ou o evangelho da cruz? Está vendo? Então essas coisas compõem a parte que eu chamo a parte que vem na retaguarda. Doutrinas. Crente sem doutrina, irmão, é como uma casa sem fundamento, sem alicerce. Vai chegar o momento que ela vai desmoronar, ela vai cair. Vamos agora para a parte da vanguarda. Ok, o escudo. Agora você vai acionar o escudo. Se você é um guarda, um soldado que usa a mão canhota, o escudo vai na mão direita. Caso contrário, vai na mão esquerda e eu não sou canhoto. Então, o escudo iria aqui. O escudo é diferente do pavê. O pavê cobre o corpo inteiro. O escudo cobre uma parte. É esse aqui, esse manuseio aqui. Tá? Desse jeito aqui. Você com a espada aqui e com o escudo aqui. Isso é o que na Bíblia? A nossa fé. O escudo da fé. Para que serve isso, irmãos? Nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, a época do emocionalismo. Nós estamos buscando uma igreja onde eu sinta bem. Isso não é vida cristã. Nós buscamos uma igreja onde Deus é adorado, Ele é reverenciado, Ele é temido, Ele é obedecido. Isso é vida cristã pela fé. Fé não é ordenar a Deus. Fé ordena a si próprio. Os irmãos lembram do Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso é que a fé faz, está vendo? Está ali Davi cena, eu, triste, desanimado. O que a Bíblia manda fazer? Tem lugar para me ficar assim, emburrado? Não! A Bíblia diz, Davi, bendize. O Davi está falando pela fé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pare de ficar emburrado, com dó de você. Quem que você é? Você é nada. A culpa da sua vida foi sua. Cristo lhe salvou. Então se erga. Os irmãos já perceberam que a Bíblia faz isso? Lá no Salmo 43 ou 44, a própria fé pergunta, por que estás abatido, minha alma? Por quê? Está vendo você ensinando a você mesmo? Por que está abatido, Davi? Está vendo? Erga os olhos, olhe para a cruz. Erga. Eu estou descontente. Irmãos, nunca a Bíblia
Deus passa a mão na cabeça, tadinho, que dó dele. Nunca. Deus nunca reverencia incredulidade. Quando, olha, Elias, que foi um grande profeta, quando ele entrou na caverna com dó dele, Deus falou, tá bom, prepara a sua malinha, você vai para o céu e outro vai ocupar o seu lugar. Os irmãos perceberam? Deus nunca tolerou a nossa incredulidade. Nunca. Quando você está emburrado, com raiva da sua situação e achando que Deus é o culpado somos nós. Lamentações, os irmãos já leram o livro de Lamentações, tem 5 capítulos. O capítulo 3, que vai bem no meio ali, Jeremias pergunta, de que se queixa o homem? De que? Eu estou queixando da minha situação, eu queria ser diferente, eu queria ser... Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, a fé, irmãos, você pergunta o que é a fé? A fé é aquela bênção que Deus lhe deu para você se converter. O dia que você se converteu, você lembra? Quando você se converteu a Cristo? Como foi maravilhoso? Como aquele hino que nós cantamos, o 20, e o Espírito Santo colocou a fé dentro do seu coração, e você creu em Cristo para a sua salvação. É aquela fé que vai lhe guiar a vida. Veja bem, o que é que diz Romanos 1,17? Você quer abrir lá? Pode abrir. Romanos 1,17. Diz o quê? De fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Vendo? É isso que nós estamos precisando hoje, irmãos. De homens e mulheres e jovens que creem, que não estão curtindo dó de si, que não estão buscando uma vida fácil, que querem o conforto em Cristo. E aí a vida pela fé toma posse da palavra e começa a ordenar assim, avance, Davi. Você está caminhando para o céu, veja o que está na sua frente. Eu falei para os irmãos, acho que eu contei, de um missionário que saiu da Inglaterra e foi trabalhar no meio dos índios. E quando o dia que ele voltou para a Inglaterra, ele esperava que lá no aeroporto não, lá no cais, né? Lá onde é o navio, a porta, ele esperou, pensava que tinha uma multidão de gente, de crente, para saudá-lo e abraçá-lo. Não tinha ninguém, só tinha um irmão, um pastor que veio saudá-lo. Ele estava triste e explicou. O pastor falou para ele, querido irmão, você não chegou no lar ainda. Quando você chegar lá no lar, você vai ver uma multidão para lhe abraçar. Você não chegou ainda. Os irmãos perceberam? Nós estamos vivenciando uma religião humanista hoje. Nós estamos procurando viver uma sociedade que olha para nós e, oi, nós não queremos a ousadia de viver pela fé. Não significa que nós não podemos ter isto. Mas quando vivemos pela fé, é que nós somos úteis aos outros. Então, Satanás, quando nós somos ousados, que ele vem atacar, ferir e atacar nossa vida, nossa fé, estamos aqui na defesa. Flechas terríveis para nos atingir, você está defendendo a sua fé. Precisa de homens e mulheres corajosos. Por isso que Deus deu a igreja. Está vendo? Então, se você fica isolado, começa a faltar nos cultos, você não tem aptidão para andar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e viver para a glória de Deus. Olha, queridos irmãos, o mundo encheu de pessoas hoje que dizem, eu sou evangélico. Homens ímpios, mulheres ímpias, que vivem no pecado, estão dizendo que são evangélicos. Estão até pegando músicas mundanas para dizer que estão louvando a Deus.
Está vendo em que situação chegou? Você não vê um pecador hoje. Você não vê uma alma contrita. Você não vê pessoas interessadas na verdade. Por quê? Porque parece que Satanás pegou a fé natural, a fé de todo mundo, e comparou com a fé dos chamados crentes. Está vendo? Tudo tem a mesma cor, todo mundo igual. É chamado de ecumenismo isso na Bíblia. Vamos para o próximo, irmãos. Agora, vem para a cabeça. E aqui é uma tática do diabo. Capacete da salvação. Vai aonde? Aqui. Por que não colocou na couraça? Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Os irmãos estão percebendo agora que salvação sempre Deus lida conosco aqui. Ele vai aqui. Vendo? É o homem completo. A Bíblia quer que nós pensemos, meditemos. O que é a salvação? O que é? É aquilo que Deus fez por nós na cruz. Se tiver uma gotícula de mentira na salvação, você está perdido. Se você crê que você foi salvo porque Deus fez a parte dele e você ajudou um pouco aqui, você está perdido. Salvação por obras. Tem um movimento pentecostal, carismático, renovado. Eles creem na salvação baseando nessas duas coisas. O pentecostal crê o seguinte, que se você for firme e não cair, você vai ser salvo. Isso é salvação por obras. Então não é o evangelho de Deus. É a mesma coisa que o catolicismo. Você tem que praticar obras. Você pode notar que pessoas que pensam assim estão sempre querendo atividade. Sempre. Por quê? Não é firmado na verdade da cruz. A salvação é algo que Deus fez de uma vez por todas. Não tem uma salvação que é um pouco agora. Olha, Davi, eu te salvei agora. Porém, se amanhã você vai acabar. Não tem isso na Bíblia. Salvação foi de uma vez por todas. Nós temos até o hino que fala sobre. De uma vez, ó sim acredita. Ó pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós na cruz fez. Cristo salvou-nos de uma vez. Se tem alguém lá na praia, em Santos, que é um salva-vidas, e tem alguém lá perigando, poderá morrer afogado. Ele não vai lá, o cara está descendo e subindo, pontando a mão assim, pedindo socorro. Ele não vai lá, livra ele, puxa ele e devolve para a água. Olha, cuidado aí, viu? Não, ele tira a pessoa não sabe nadar. Irmãos, perceberam? Salvação na Bíblia é assim, é de uma vez. Ah, mas se eu pecar amanhã, o sangue de Cristo virá novamente? Não, já foi feito de uma vez. Cristo não fica purificando o pecado todo dia. Olha lá a vida daquele Antônio. Tá bom, você pediu perdão, vou purificar mais uma. Não, queridos. O sumo sacerdote que foi à cruz purificou o povo dele. Quando você foi a Cristo, você foi a Ele de coração, você achou um Salvador que lhe salvou, que lhe reconciliou, que lhe justificou, que lhe tornou filho, herdeiro de Deus. Pronto! Agora, se não houve esse encontro com o Salvador, sua vida está titubeando. Desse jeito. Você não sabe ainda. Lembre, Satanás ataca aqui. Põe o capacete. Eu falei para os irmãos, e vou sempre lembrar disso, que na Rússia os irmãos sofreram com o comunismo.
Vários e vários irmãos tiveram seus olhos tirados. O olho. E quando eles abriram a cortina de ferro, aqueles irmãos tiraram seus óculos. Só tinha um olho só funcionando. Estava sem o outro. E eles contaram o sofrimento que passaram. Eles disseram, a dor foi terrível. O sofrimento foi dramático. Mas nossos pés estavam firmados na rocha. Inabaláveis. Vendo? Por quê? A salvação é para sempre. E é aqui que Satanás chega. Chega na vida da irmã Aparecida. Você diz que é crente. Está vendo? Olha o que você é. Ele nos acusa lá, queridos irmãos. Lá no céu ele vai direto acusar o crente. Cristo está ao lado do Pai. Para dizer, eu morri por fulano de tal. Eu morri pela Maria. Eu morri pelo José. Eu morri pelo Antônio. E assim por diante. Então Satanás, o grande acusador, não tem como vencer. Então ele vem nos atacar. Então, o que é que o crente deve fazer? Se arme. Tá? Se você não fizer isso, você vai ficar... Eu me lembro do irmão Francisco. É muito querido ele, muito humilde. Ele viajou para o Piauí. Ele falou, pastor, às vezes eu fico com dúvida da salvação. Mas eu conheço o Francisco. Ele tem demonstrado fruto de justiça na vida. Humildade, amor pela palavra. É Satanás aproveitando a fraqueza dele. Tá? Para acusá-lo. E ele faz isso direto. Então, queridos, não deixe espaço na sua vida para Satanás atacar. Quando eu estava estudando lá no Maranata, no Paraná, os rapazes eram responsáveis em cortar lenha. Então vinha aquelas toras, e a gente vinha com um tipo de um ferro, né? Tinha uns buracos, um lugar estratégico. E ali vinham com a marreta e pá! E aquela tora abria. Ficava mais fácil de cortar as lenhas. Satanás sempre descobre um ponto fraco na sua vida e é ali que ele vai derrubar você. Especialmente na questão da salvação. Se você fica... O que eu tenho pregado aqui? Mostre que você é crente. Tem convicção, firma a sua fé. Porque o tempo hoje, no momento que o mundo está, precisamos de homens e mulheres que sabem o que crê, que não volta atrás, que encare a verdade. Meu tempo está acabando. E agora nós vamos pegar o quê? A única arma que tem de combate. Será que eu vou ficar só na defesa? Não. Vem a espada. Aí a espada, tá vendo? Tem que estar na mão. E eu gosto disso, porque a linguagem da Bíblia é sempre figurativa para mostrar, irmãos. A Bíblia fala sobre Ezequiel, a espada de Deus, a espada de Deus. Paulo fala da espada do Espírito. Paulo fala também para os pastores. Falou para Timóteo, para saber usar a espada, ela tem 2 gumes. É diferente do facão lá da Bahia, que corta só de um lado. A espada tem 2 gumes. Você corta assim, corta assim. Oh, queridos, eu quero lembrar para vocês, a vida cristã é guerra. Os pastores, por exemplo, eu tenho falado com os pastores, nós temos tido reunião de pastores aqui na região, tem alguns pastores novos. Eu me lembro na última reunião que tivemos, o pastor João é um colega meu, um veterano já, muito tempo no Brasil, e ele percebeu os jovens pastores preocupados, mas em aprender filosofia, essas coisas. Irmãos, ele falou, voltem para a palavra.
Os irmãos devem conhecer John MacArthur. Ele é um pastor americano. O material deles que temos no Brasil, simples, mostra que aquele homem se gasta na palavra. Na palavra. Ele crê na verdade. Ele se voltou para a palavra. Ele disse, ele testemunhou que ele foi estudar numa escola onde deram uma multidão de livros para ele. Ele falou, vou deixar de lado, vou voltar para o livro de Deus. Se gastou aprendendo hebraico, aprendendo grego, para dar o melhor. Eu já contei para os irmãos da experiência que ele passou com um judeu. Hoje falo tanto Israel, né? Israel não é um povo santo, irmãos. É uma nação santa. Relógio de Deus e não povo salvo. Por favor. Individualmente, não trate Israel como povo santo. Não é. É um povo no pecado. O que precisa Israel agora é um avivamento. Pecadores se convertendo. Pregadores chegando lá, arrependei-vos e convertei-vos. Quando Deus manda o terror, é porque Ele está avisando o povo. E o mesmo terror que está acontecendo lá, pode acontecer no Brasil. Deus está apenas avisando, se convertam. Convertam, de coração. Mas chegou no escritório de John, um judeu. Aquele homem estava arrasado. Ele sentou para conversar com John. E ele diz, olha, eu tenho uma clínica que faz aborto. Eu estou casado com a terceira mulher. Minha vida está arrasada. John, sabendo que era um judeu, ele pegou a Bíblia e falou, vou te dar essa Bíblia. Você lê o Evangelho de João. Depois você vem conversar comigo. Falou, não tenho outra resposta. Deu para ele. Levou para casa. Tempo mais tarde ele voltou com um sorriso nos lábios. Falou, eu li o Evangelho de João e descobri que Jesus é Deus. Depois eu li Romanos, descobri a salvação. Fechei minha clínica de aborto. Voltei para minha esposa. Olha que coisa fantástica que Deus faz. Irmão, usando o quê? A palavra. A minha irmã, nós somos da Bahia, né? Ela estava falando esses dias. A minha sogra era uma mulher inculta. Ela lia a Bíblia, eu acho que é 15 ou 13 vezes ao ano. Ela lia a Bíblia. E Deus fez dela uma mulher incrivelmente sábia. Queridos irmãos, a suficiência da Bíblia é a coisa mais incrível. Se os crentes da minha igreja soubessem o que é a palavra de Deus, irmãos, nós estaríamos aqui com todo mundo alegre. Ninguém faltaria ao culto se soubesse quem é o Deus da Bíblia. Leria a Bíblia, gastaria tempo na palavra. Porque a Bíblia é a espada. O diabo não tem medo de igreja cheia. Ele tem medo da verdade. Ele até facilita para entrar pessoa na igreja. Ele entra junto. Ele vai dançar junto. Ele vai cantar junto. Ele não tem medo. Ele tem medo da verdade. Ele ataca os que pregam a verdade. Ele ataca os que vivem na verdade. Por isso, quando eu vejo alguém falando, pastor, eu quero agora viver para Deus. Espera um pouquinho. Que amanhã você vai se arrepender do que você está falando. Se você não tiver firme. Pega a espada, querido. Empunha a espada para golpear contra Satanás. Quando ele chega e você golpeia com a verdade. Eu já vi pessoas chegando aqui. O evangelho fulminou seu ego. E eles saíram, não queriam enfrentar. O evangelho, a Bíblia não é um buquê de flores, não. A Bíblia é a espada do Espírito. É para penetrar na alma.
cortar meu ego, ferir meu orgulho próprio e me fazer caído perante Deus. Eu quero levar os irmãos para a última passagem aqui, antes de terminar. Vamos para o Salmo 45, bem conhecido daqui da igreja. Salmo 45. A gente passa pela Bíblia e não percebe detalhes, né? Mas por isso que é bom passar sempre pelas Escrituras. Salmo 45. Veja o versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. É como os hinos que a gente canta, né? Tudo poemas de crente. Aí ele dirige agora a palavra para quem? Para Cristo. Nós sabemos que Cristo é Deus, homem. Homem, Deus. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Agora o pedido. O que ele pede ao Senhor? Cinge a espada no teu flanco, herói. Os irmãos sabem o que é o flanco, né? Cinge, coloca aqui a espada. Nota o que ele diz. E nessa majestade, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa dupla aqui, da justiça e da verdade. Da verdade e da justiça. O que é isso? O Evangelho. E a tua destra te ensinará proezas. Agora veja o versículo 5. As tuas setas, já ele não tem na mão mais a espada. O que é que ele tem? Uma flecha. As tuas flechas, as tuas setas são agudas. Penetra o coração dos inimigos do rei. Está vendo? Então, quando o homem está pregando o Evangelho, ele está pegando a flecha e apontando bem no coração do homem. Tchá! Vendo? O que é isso? A palavra da verdade. O que faz no homem? Ele levanta e diz, ai, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Não. Olha o versículo. E os povos caem submissos a ti. Salvação bíblica começa com queda. E é na queda que Deus ergue. A graça nunca opera no orgulhoso. Nunca. Deus não chama orgulhosos. Ele chama homens que vão ao pó. É ali que a graça opera. A graça encontra o homem vazio e enche do poder da salvação. E ergue o homem. Ergue para o céu. Está vendo? Então, primeiro o pó, depois vem a salvação que eleva o homem para ele ser herdeiro da glória eterna. Esta é a verdade. Voltando finalmente para Efésios. Vamos terminar aqui. Ele diz com toda a oração e súplica. Está vendo, irmãos? Eu tenho pedido, ore por mim. Pastor, eu tenho que pregar. Eu prego quarta, domingo de manhã. Hoje à noite eu vou pregar. Ore por mim. Ore para que Deus opere maravilhas. Eu prego na internet. Eu tenho blog. Eu tenho YouTube. Eu tenho o Zap. Eu tenho o Facebook. Tenho a página da igreja. E eu tenho que pregar, queridos irmãos. Não posso parar. Ore por mim. Eu estou precisando que os irmãos me cerquem, sejam tochas de oração. Tem pouca gente? Tem, mas suas orações são abundantes para me fortalecer e eu poder orar. Para que o versículo 19 diz, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Foi o pedido de Paulo. E é o pedido que eu tenho agora.
pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu não estou preso ainda. Para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. O restante agora é a despedida e a finalização da carta. Que Deus aplique a sua maravilhosa palavra aos nossos corações.